Pronto, boa tarde, meus amigos, beleza? Vamos lá? Vamos para cima? Então, apenas 13 pessoas na sala ainda, mas o pessoal está entrando, não dá nada. Boa tarde, Fernando, meu camarada. Vamos lá, vamos terminar a nossa parada lá? Eu havia deixado vocês no slide, né? Agora, isso, deixa eu terminar o slide lá, né, cara? Deixa eu terminar o slide, espera aí. Deixa eu ver aqui. Segundo ano, videoaulas, setembro, dia 9. Romance de 30. Aqui. Nossa aula já está gravando, então vamos imediatamente, tá? Ao final da história. Quantos tiveram curiosidade de ver na apostila, que na apostila tem o resumo do livro São Bernardo? Tem lá, na apostila tem. Tá na página, deixa eu achar para você. Prosa modernista. Ele fala do São Bernardo na página 134, ele vai falar sobre o São Bernardo. Ele vai fazer uma pequena fala a respeito do Graciliano Ramos, aí depois ele fala do São Bernardo. O livro São Bernardo. Mas é muito pouco, não sacia curiosidade assim, não. Então tá, a menina Madalena. A menina Madalena casou-se com o nosso personagem Paulo Honório. Só que o Paulo Honório é um bronco, o Paulo Honório é um bruto, e ela é uma menina que sabe conversar, ela é uma professora. E ele, o que acontece? Ele tem um ciúme doentio dela. Primeiro, porque ele está apaixonado por ela. E segundo, que ele não tem a capacidade que ela tem. Ele não tem a capacidade de conversar. Então, e ela conversa na mesa, ele que recebe todo mundo, recebe o delegado, recebe os deputados, os vereadores da cidade. A casa dele é como se fosse um point. Por quê? Porque ele está ascendendo profissionalmente, ou melhor, ele como produtor rural, ele é um sucesso, ele fez São Bernardo produzir, né? Só que ele fez São Bernardo produzir como? À custa de exploração dos funcionários. Ele explora os funcionários. E daí o que acontece? Começa a acontecer o segundo embate. Ele já tem ciúmes da mulher. Aí o que a mulher começa a fazer? Ela que tem ideais socialistas, né? Ela começa a fazer algumas modificações sem a permissão dele. Por exemplo, ela abre uma escola para as crianças dentro da fazenda. E ele acha que lá é um absurdo ficar gastando dinheiro. Ela dá roupa para as crianças, ela dá coisa para as crianças, ele fala, fica gastando dinheiro com filho de funcionário, porque como a fazenda é muito grande, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Dentro da fazenda costuma ter uma vilinha, que é a vilinha onde moram os funcionários, onde moram os filhos dos funcionários, a esposa. Normalmente a esposa e o funcionário, mas tanto o funcionário quanto a esposa são funcionários da fazenda. Então, normalmente a mulher trabalha na casa, cozinhando, limpando, e o marido trabalha na roça. Então, forma-se uma vilinha dentro da fazenda. Vocês já viram? Quem já teve oportunidade de ver já? Uma vilinha. Eu vi uma vez na Fazenda Embrapa. Na Fazenda Embrapa tinha uma vilinha da fazenda. É assim que normalmente costumam acontecer as cidadezinhas, né? É bonitinho e tal, né? Aí a gente mostra o slide, eu não estou mostrando o slide, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar. Pronto, já dupliquei a tela agora. Agora eu vou mostrar. Agora já é. Vamos lá, meus amigos. Vamos, não, calma, professor, nada, irmão. Vamos para cima. Aí o que acontece, cara? Eu estava na hora que... isso, aí ela começa a ter algumas atitudes socialistas, cara, porque ela é de cunho socialista. Ela providencia uma escola, ela providencia algumas benfeitorias, por exemplo, caixa d'água na cidadezinha, na vilazinha. E ele acha um absurdo ficar dando coisa, gastando dinheiro com o funcionário. E mais ainda, né? Ela é bonita, tal, então ele morre de ciúme. Ela engravida dele, tem um filho dele, mas a loucura do homem não passa. A loucura não passa. Ele continua doido atrás dela, sempre cuidando ela, tal. E numa dessa, ele abre uma escrivaninha ou algum lugar ali onde ela costuma ficar, e ele acha o fragmento de uma carta. Ele acha que a carta é para o amante dela, e ele vai correndo atrás dela buscar satisfação. Ele chega a ameaçar ela de morte, entendeu?
ele aperta ela tal, e ela não quis falar que aquele fragmento da carta era um fragmento para ele, entendeu? E ela está numa situação que ela está exaurida. Eu não sei, assim, eu estou contando a história do livro muito rápido. Contudo, eu não sei se vocês já viram isso, né? A pessoa, ela vai ficando exaurida. Por quê? Porque ele a sufoca. Ele está toda hora perto dela, toda hora com o ciúme doentio dele. Ela acaba se apaixonando por ele. Ele é o pai do filho dela. Então ela fica meio sem reação. E numa dessa, ele vai lá, ameaça de bater nela, e aí ela conta onde está o resto da carta. Não, você quer ver? Para quem quer carta, o resto da carta está lá em tal lugar do nosso quarto. Ele sobe para ver. No que ele sobe, ele nem liga para a criança é como se ela não existisse na casa. Ele não está nem aí pro neném, entendeu? Ele só quer saber de perseguir a mulher dele. Quando ele está lendo a carta, ele escuta um barulho. Pá! Entendeu? É, mais ou menos assim. É pra você acordar, velho. Acorda aí. Ele escuta um barulho de tiro. E daí ele corre. É assim que tá. Ele tava lendo a carta. Ele tava lendo a carta e escutou um barulho. E aí ele correu para ver. Adivinha o que aconteceu? A Madalena... quase morri. Matou 5 aqui. O que aconteceu? Ela estava armada, né? Ela se suicidou. Então ela se mata. E aí ele pega a carta, no que ele está lendo a carta, ele entende que o fragmento da carta era para ele. Ela se suicida. E aí ele entende que a carta era para ele. Então não tinha amante nenhum. Era a história de amor, a história que ela estava contando ali, de perdão, que ela queria que fosse diferente, que ela aprendeu a amar, que ela aprendeu a respeitar, que ela admira, mas que também aprendesse a confiar nela, era ele. Então, veja bem, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas você já se viu numa circunstância em que você perdeu, e já era tarde demais para voltar atrás? Era tarde demais. A criança continua lá. Quem cuida, na verdade, da criança é a tia, a Dona Glória. A Dona Glória que cuida da criança. Ela que é babá da criança, ela que anda com a criança para cima e para baixo. Entendeu? O que aconteceu? Aí, quando a Madalena morre, aí vem o enterro da Madalena, enterra-se a Madalena, e aí o nosso Paulo Honório, ele começa a cair numa depressão. E, na verdade, quem escreve o livro para nós é ele, é o Paulo Honório. É um livro em primeira pessoa. E ele começa escrevendo, a fazenda já não tem mais visita de ninguém, o leão de chácara dele vai embora, deixa ele, o guarda-costa dele deixa ele, porque nem o guarda-costa aguenta mais ele, o Casimiro. E aí, com a ida do guarda-costa foi embora, aquelas pessoas que tinham medo, né, que não tinham medo do Paulo Honório, tinham medo do guarda-costa dele, começam a voltar nas questões de terra. Ele começa a perder terra, começa a perder a propriedade, e ele se vê numa situação que ele está enfraquecido. Ele está num dilema existencial. Ele está numa profunda depressão. Por quê? Porque eu volto a dizer, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas quando você encontra aquela pessoa, sabe, que você demorou a vida toda para encontrar, uma pessoa que te ama, uma pessoa inteligente, uma pessoa top, só que daí você faz alguma cagada e você perde aquela pessoa, entende? Só que o dele, no caso, ele perdeu mesmo, né, cara? Porque a pessoa se matou, Madalena se matou. Então, ele não tinha mais a pessoa amada, a única pessoa que amou, e agora ele entende, a única pessoa que amou ele, que ele nunca foi amado. E ele conta isso para nós no começo do livro. Eu estou aqui sozinho, eu poderia fazer São Bernardo produzir, eu poderia voltar a fazer São Bernardo ser uma fazenda produtiva, né? Uma fazenda ótima, uma fazenda de produção, eu poderia. Só que daí ele faz a pergunta, para quê? Porque daí, aí ele começa a contar a história dele. Confundiu as ideias, Isabela? Confundiu? Porque é o seguinte, depois que Madalena morre, ele cai numa depressão. E quem está escrevendo a carta é ele, confundiu as ideias dele tudo. E daí o que acontece? Ele se vê na situação. Aí ele começa, na verdade o livro começa, a gente não entende bem, ele está sozinho na casa.
a casa já toda na teia de aranha, a casa toda suja, toda zoneada, bagunçada, e ele está sozinho, num canto, no escuro. Aí ele começa a contar a história. Quando ele era criança, ele morou naquela fazenda, ele apanhava do dono da fazenda, aí ele foi preso, aprendeu a ler na cadeia, tal, tal, tal. É aí que ele vai contando a história de quando ele conheceu Madalena, estilo Brás Cubas, mais ou menos, só que ele está vivo, entendeu? Fala para os vermes comerem a pele dele, alguma coisa assim. Mas só que o São Bernardo, no caso do Paulo Honório, ele está vivo. Ele só está numa profunda depressão, tá? E aí ele começa a lembrar de tudo que ele perdeu, aí ele começa fazendo o relato da história dele. Por isso que diz que o livro é um livro de primeira pessoa, tá? Porque ele faz essa contação da história dele, tá bom? Eu não sei se eu contei muito rápido o fim, mas gostaram de São Bernardo? São Bernardo é altamente psicológico, altamente enigmático. Não gostou? Que daí, no caso, né? No caso, ele acaba sozinho, né? Provavelmente ele vai morrer ali sozinho, entendeu? É a história daquela... Muito perturbado, muito perturbado. É a história daquela pessoa que sobe na vida pelos motivos errados, encontra supostamente o motivo certo para viver, mas desperdiça. Desperdiça por causa da ignorância dele, por causa do ciúme dele, entendeu? Você acha que foi a culpa da Dona Glória? Dona Glória que não deveria ter deixado casar, né? Casar com esse maluco aí, esse doido aí, né? Mais ou menos isso. Vamos lá? Continua o livro, então. Esse foi Graciliano Ramos, tá? Só para você não ficar, às vezes, naquela mesmice, que as pessoas só gostam de analisar o Vidas Secas. O Vidas Secas é importante? Mas ele também teve outros livros importantes. Só para dizer, tá? Graciliano Ramos, ele foi político, foi prefeito, e ele chamava atenção como que ele redigia os documentos dele com uma exatidão gramatical, sabe? Tanto é que ele era um camarada voltado às letras. Pois bem, eu tenho aqui, do Nordeste ao Sul, eu tenho aqui Jorge Amado, eu quero gastar bastante tempo com o Jorge Amado, e tenho aqui também Raquel de Queiroz, tá? Depois, semana que vem, eu termino falando do Érico Veríssimo, pode ser? Então, lá. Então, primeiro, raciocina comigo aqui a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, que vai escrever o livro dela, O 15, tá? O 15 é o livro que fala sobre a seca que durou no Nordeste. Então, muita atenção com o livro 15. Ele está aí na página 132. Então, a gente poderia dizer assim, ó, tanto Raquel de Queiroz quanto Graciliano Ramos escreve sobre a vida dura do sertanejo em frente à seca, tá? Então, quem é que escreve sobre a vida dura do sertanejo em frente à seca? Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, tá? Raquel de Queiroz, que escreve o seu O 15, que conta a história dos 15 anos de seca. Aí na aba do livro, na página 183, está escrito aqui, ó, está escrito assim: 1915, sertão central do Ceará. Uma grande seca dizimou boa parte da população local. A jovem professora Conceição Catarina Balum, que trabalha em Fortaleza, passa as férias na fazenda de sua avó, mãe Inácia, Maria Fernanda Meireles, no município de Quixadá. Lá, ela convive com os problemas da seca. Além de se envolver com o primo Vicente, Juan Alba, ele é fazendeiro e está apaixonado pela prima, mas o momento concentra sua atenção no combate a uma praga de carrapatos e em salvar o gado da fome. No município também vive Chico Bento, Gerandir Oliveira, que trabalha como vaqueiro da fazenda de Dona Marocas. Quando recebe ordem de se retirar do local, Chico negocia com Vicente sua pequena criação em troca de uma burra velha e uma quantia em dinheiro. Ele, então, parte com sua família rumo à Fortaleza, enfrentando as dificuldades do percurso. Então, é uma vida de retirante, né? Uma vida que foge da seca, tá? Muito bem. Depois eu gasto mais tempo falando aqui a respeito da apostila. Tá, faz o seguinte, volta para mim na página 131 da apostila. Volta lá. Ele vai ter ali uma parte do contexto histórico e depois ele fala alguma dessas características desse romance de 30, tá? Primeiro, a verossemelhança. O que é a verossemelhança? Ele vai escrever sobre lugares que realmente existem. Então ele vai falar sobre cidades, por mais que a história seja fictícia, os lugares, as cenas onde a história acontece são normalmente lugares verdadeiros, lugares verídicos, tá bom?
por isso o nome velha semelhança. Linearidade narrativa. Então, a linearidade, ela é um pouco, como é que eu posso dizer? Ela é um pouco transgredida. A gente pode ver isso em São Bernardo, porque o livro começa com Paulo Honório sozinho na casa, entre as teias de aranha, entre as sujeiras, ele sozinho. Aí ele começa a escrever as histórias dele. É o que dá a luz ao livro São Bernardo. Então, a linearidade é um pouquinho discutida, tá? Já a linguagem é uma linguagem extremamente regional. Ele vai enfatizar o jeito como as pessoas falavam, tá? Então, a linguagem da região. Estrutura histórica, ele vai falar um pouquinho a respeito da estrutura histórica, que vai falar a respeito de alguns casos sociais, tá? Ele vai abordar alguns casos sociais dentro da sua história. Tipificação social. Por quê? Porque são os tipos sociais. É o caso, ele dá como exemplo aqui, o Fabiano de Vidas Secas. É um retirante, é um pai de família que não tem como sustentar a sua família, aí resolve imigrar, né? Resolve sair do lugar. Pois bem. E aí, por último, eu tenho aqui o regional e universal. Funciona assim, ó. Quer ver? Faz a leitura comigo aí na página 132. Já ouvimos nossos professores falar, e também já lemos a expressão regionalismo universal, sem entrarmos em conceituações que sempre causarão discussão. Vamos explicar como se dá o regional e o universal nos romances de Trilling. Primeiro, o regional. Apresenta-se nessas obras por meio do local em que acontece a história, os tipos humanos de determinado lugar, com seus costumes, suas maneiras de pensar, de agir, revela-nos os traços da região tratada, além da paisagem, é claro. E universal, revela-se a partir dos dramas humanos vividos pelas personagens, por meio de análise psicológica, ao qual revela os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano. É que desvendamos o universo dos romances de Trinta, tá? Então, de uma certa forma, também, o romance é altamente intimista, assim como a poesia, tá? Só que ele usa como pano de fundo o quê? O homem regional, o homem que vive naquele local. Para tanto, eu gostaria de analisar um outro livro, ou melhor, mais livros, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a culpa é da Dona Glória. Jamais a culpa é da Dona Glória, que ela não conquistou, louco, que ele não conquistou. Tá, é isso mesmo, excelente. Aí o que acontece? Cara, quero analisar um outro livro agora com vocês, tá? Quero levar em consideração agora o Jorge Amado, esse escritor que vai falar sobre a Bahia. Tem aqui um subtítulo nele, né? O romancista popular que projetou a Bahia. Então, o Jorge Amado tem vários livros, né? Vários desses livros viraram filmes. Então, você pode constatar alguns desses filmes. Eu não aconselharia muito assistir. Por quê? Porque normalmente são construções da Rede Globo. E o que a Rede Globo gosta de fazer? Ela gosta de transformar aquilo que é arte em pornografia. Tá? Então, a Rede Globo ela tem essa habilidade, tá? Transformar aquilo que é arte em pornografia. Ela fez isso com Jorge Amado, por exemplo, em Gabriela Cravo e Canela, né? Então, em Gabriela Cravo e Canela, a gente tem a história de acontece lá na ilha de... Esqueci o nome da ilha. Lá em Ilhéus, isso, obrigado. Lá em Ilhéus, né? A ilha, Ilhéus. Acontece, na verdade, na cidade de Ilhéus. E daí o que acontece? Tem um comerciante libanês. O comerciante libanês, ele é um comerciante pequeno e tal, mas influente da cidade. E ele é um jovem senhor. Vamos colocar aí que ele tem o quê? Ele tem uns 30 e pouquinhos anos, 29, 30 anos. Um jovem senhor. E ele é solteirão. E daí o que acontece? Vem corrida da seca, corrida do interior, aparece uma menina na cidade. O nome dela, Gabriela. E ela sai procurando emprego nas cidades. Ela chega descalça, maltrapilha e tal. E aí ela para na venda dele. Na venda ele tem um restaurante. E nesse restaurante ele faz comida ali para o pessoal local. Tal. Ela propõe ajudar ele. Olha, moço, eu queria um emprego. Mas eu não estou precisando de ninguém. Não, mas eu cozinho. Mas você cozinha, tal. E aí ele experimenta, né? Ou melhor, ele investe nela, dá oportunidade para ela cozinhar. Ela cozinha, tal, ele recebe ela na casa dele, arruma um quarto para ela,
ela toma um banho, tal, troca de roupa, tal, e aí ele recebe ela na cozinha. Ela tem uma habilidade com a pimenta local, então ele com os sabores libaneses e ela com a pimenta local, ela tem o tempero do lugar, tá? E aí ela cozinha e no restaurante a comida, no caso, a comida dos dois, né? Capitã de Areia também. Capitã de Areia é forte, velho. Não vou contar de Capitã de Areia. Professor, Pois não, minha amiga. é isso que eu ia falar, porque você tá falando que, tipo assim, a Rede Globo, ela sexualizou muito, né, Gabriela? Só que eu fui assistir Capitães de Areia e também, tipo, é bem sexualizado as crianças. E eu Forte fui pesquisar demais. quantos anos eles tinham na época que eles estavam fazendo o filme, todos eles tinham, tipo, 14 anos. Impossível, né? Concorda comigo? Da maneira como eles fazem? Impossível. E no caso da Rede Globo, eu vou contar um outro livro, ele fez 2 montagens de Dona Flor e seus 2 maridos. Cara, é uma história linda, velho. Uma história linda. De alguém que se apaixonou uma vez só na vida. A Dona Flor, ela se apaixona uma vez só na vida. Aí o marido morre, ela tenta a vida de novo, mas ela guarda as lembranças do antigo marido. E daí o que que acontece? E aí vem o filme, e o filme descarrega, irmão, tem a sexualidade presente? Tem, mas não é carregada do jeito como a Rede Globo faz. A Rede Globo tem a mania de transformar em pornografia, tá? Mas assim, foi a Rede Globo que reproduziu o filme, tipo, do livro? Sim. Então ele tem 2, no caso, tem o Capitão de Areia. Não, eu acho que tem dos 3 livros. Tanto o Capitão de Areia, quanto o Gabriela Cravo e Canela, que inclusive era novela, virou novela na Globo, foi um tempo que ela virou novela, Gabriela Cravo e Canela. E aí, Dona Flor e seus 2 maridos, ele tem 2 montagens. 2 montagens para o cinema e uma virou minissérie, entendeu? A última, para você ter uma ideia, quem faz o papel da Dona Flor é aquela menina... Ih, rapaz, vou esquecer o nome dela agora. A atriz, quem que lembra da atriz? Quem que viu o último Dona Flor, seus 2 maridos? Estava no Netflix até esses dias. Cara, esqueci o nome da menina. Tá, eu vou lembrar o nome da atriz daqui a pouquinho, tá? Qualquer coisa a gente pesquisa no Google aqui rapidinho. Colocar Dona Flor, seus 2 maridos, vai aparecer ela na hora, tá? Tá, e aí o que que acontece? Deixa eu voltar para Gabriela Cravo e Canela. Aí ele deixa ela cozinhar. Não que ela cozinha, tal, ele solta o primeiro prato, é um sucesso, todo mundo gosta, tal. E aí o que que ele faz? Ele contrata ela para trabalhar. Ele contrata, não, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar. Ela acaba tendo um quartinho ali não. No caso foi Júlia Paz. Obrigado, Isabela. Júlia Paz. Juliana Paz, ela que fez a última, tá? Eu acho que teve uma primeira que foi uma outra atriz que agora eu esqueci o nome também. Mas a Juliana Paz, isso mesmo. Ela que fez o último Dona Flor e seus 2 maridos. Volta para Gabriela. Aí a Gabriela... Sônia Braga, obrigado, Nana. Obrigado, Sônia Braga. Sônia Braga fez Gabriela Cravo e Canela, fez também Tieta do Agreste, Sônia Braga fez. E também, Tieta do Agreste teve até novela, você lembra? Teve o filme e depois teve a novela. E depois, Sônia Braga também faz Dona Flor e seus 2 maridos, tá? Tá bom, então. Vamos lá, vamos prosseguir. E daí, o que que acontece? Ele deixa ela cozinhar e ela cozinha. E aí é um sucesso. E aí, ele arruma um quartinho para ela lá dentro do restaurante e ela fica morando lá no restaurante. E ele convive com ela. E aí fica aquele negócio assim meio... Como é que é? Como é que eu vou te explicar? Meio seducente, entendeu? Meio seducente. E aí, ela é muito bonita. E ele não é tão velho assim, tá? E ele fica naquela. Mas ele não quer investir no relacionamento. Por quê? Porque daí todo mundo já gostou da comida dela. Ele tem medo de perder a cozinheira. A excelente cozinheira que ela é. Então ele fica meio com medo, ele fica meio com tato. Ele passa lá, ele vai até o restaurante, né? Passa em frente ao quarto dela e pergunta para ela se ela tá bem. Você tá bem, tal? Você tá bem instalada, tal? E aí, numa noite muito quente, o livro diz, né? Que numa noite muito quente, ele vai lá e faz essa pergunta para ela. E aí, você tá bem? Você tá bem instalada, tal? Diz o livro que ela cata ele, puxa ele para dentro do carro e fala assim: vem para cá, moço bonito, né? E aí eles têm um relacionamento lá. Muito bem. E daí o que que acontece, cara? Aí o que que acontece? Ele começa a se relacionar com ela. Só que a Gabriela, como é que eu vou dizer, cara? Ela é um ser livre.
entendeu? Então ela não entende muito bem esse negócio de relacionamento, tá? E ele quer propor casar-se com ela. Ele compra vestido bonito, ele coloca sapato nela, tal. E daí o que que acontece? Numa bela noite, ela foge do quartinho, eles já estão, eles se casam. Ela dá um jeito, foge, vai ver o circo, que ela sabe que o circo está na cidade. Ela deixa os sapatos, vai descalça ver o circo. Até que num belo dia ela trai ele. Aí ele pega ela traindo, tá? Ele fica bravo, tá? Fica chateado. Mas aí o que que ele não entende? Ele não entende que ela é um ser livre, ela não foi feita para casar, não foi feita para casamentos, tal. Gabriela Crávica dela, uma mistura de sabores, uma mistura de sonoridade muito sensacional no livro. E aí, claro, o livro onde eu queria chegar, que é o Dona Flor e os seus dois maridos. E isso mesmo, vamos lá? O que acontece com Dona Flor e seus dois maridos? Cara, tem a Dona Flor, que é a personagem que foi feita numa primeira montagem pela Sônia Braga, como vocês muito bem lembraram, e depois pela Juliana Paz, tá? A Dona Flor é uma mulher direita, uma mulher correta, uma mulher trabalhadeira. Só que, eu não sei se vocês já viram isso acontecer, né? Meninos, vamos lá, vocês. Eu estudei em escola estadual, entendeu? Então, o que acontecia? Naquele meu tempo, já tinha o Zé Droguinha. Então, eu sempre fui um cara estudioso, irmão. Sempre fui. E por que que as meninas eram dos Zé Droguinhas? Quem que pode me responder? Não sei se já aconteceu isso com vocês também. Cara, eu era um cara que ia na igreja, um cara certinho, estudioso. É verdade. E aí, olha só. Quem que as meninas gostavam? Quem que as meninas namoravam? A desgraça do Vida Louca, irmão. É uma atração para ele citar o Vida Louca, velho. Verdade, cara. É o cúmulo, irmão. E aí o que que acontece? Quem que a Dona Flor se apaixona? Porque é livre. Quem que a Dona Flor se apaixona? Pelo o segundo. Eu vou chamá-lo de segundo, tá? Porque eu tenho o maior de todos eles. Mas vou chamar de segundo. Ou é o maior? Tá bom, então vamos lá. Status. O maior vagabundo da literatura brasileira. Eu vou até digitar aqui. O maior vagabundo da literatura brasileira. Isso, ele tem o status de maior vagabundo da literatura brasileira. Quem que é esse? Quem que é esse o nome dele? Vladimir, não sei lá das quantas, apelidado de Vadinho, o maior vagabundo da literatura brasileira. Por quê? Porque o vagabundo, porque o Vadinho casa-se, Vadinho se casa com a Dona Flor. E a Dona Flor se casa com ele virgem. O que que ele faz? Na primeira noite de núpcias, né? Ele vai lá e, de uma certa forma, é um pouco violento com ela, tá? Mas aí o que que acontece? Cara, ele é o marido dela. Ela se acostuma com ele. Ela se acostuma com ele. E daí o que que acontece? Cara, ela se apaixona por ele. É o amor dela, é o marido dela, tá? Beleza. Mas só que Vadinho, ele não é dado ao trabalho. Já a Dona Flor é muito trabalhadeira. E aí o Vadinho tem outro problema. Ele é viciado em jogo. Então, ele rouba o dinheiro da Dona Flor. Dona Flor deixa o dinheiro escondido em casa. Ele pega o dinheiro da Dona Flor e vai apostar. Ele é um viciado em aposta. Inclusive, tem uma cena no livro que é sensacional, que ele está numa funerária. Eles estão jogando carteado, jogando poker, entendeu? E daí o que que acontece? O Vadinho tá perdendo. Aí o dono da funerária sai para atender, porque chegou alguém, tá? O cara adora passar vergonha, né, Pedro? Beleza. Aí o que que acontece? O dono da funerária vai atender. Aí os dois que ficaram lá falam assim, também vai morrer essa hora da madrugada. Quem que vai morrer uma hora da madrugada? Aí o Vadinho fala assim, aposto que é mulher. Mulher que morre uma hora dessa. Que nada, aposto que é homem que morreu, algum vagabundo. Ele falou, vamos apostar? Vamos. É homem que morreu. Não, é mulher que morreu. Beleza, então. Apostaram. Para perder dinheiro em pôquer, rapidão. Isso mesmo. E aí eles apostaram, que um apostou que era mulher, outro apostou que era homem. Aí chegou o dono da funerária. Aí eles perguntaram, e aí? Quem foi que morreu? Nem sei, só vi o nome só. Então mostra o homem aí. Aí outro falou assim, e agora? Eu vou esquecer o nome. O nome era como se fosse alguma coisa assim, quer ver? Vamos lembrar, que não é o nome, mas eu vou lembrar, para você ver mais ou menos a ideia. Diomar, tá? Estou inventando.
Mas qual é o nome? Ah, só vi o nome. Então vê o nome aí. Ah, o nome é Diomar. Ah, falei? É homem. Aí o cara falou, negativo. Diomar também pode ser mulher. E agora? Entendeu? Então fica uma briga porque não sabe se é homem ou se é mulher, o cadáver, tá? Por quê? Para mostrar como ele era viciado em jogo. Isso mesmo. Teve uma cena que uma cena do filme, do livro, que a Dona Flor está dando a aula dela de corte e costura, ela dava aula de corte e costura, ela dava aula de culinária, e ele pega uma das alunas e leva para o quarto, quer dizer, ele mantém relações sexuais com uma das alunas enquanto a Dona Flor está dando aula lá, tá? E assim era o Vadinho, mas só que o Vadinho, ele tinha os defeitos dele, ele tinha as coisas dele, mas quando é à noite, quando eles ficavam sozinhos, ele, como é que eu posso dizer? Ele era tudo que Dona Flor esperava que ele fosse. Ele era um homem para ela, entende? Isso mesmo. Então, o que acontece? Aí, durante o dia, isso mesmo. Ela relevava as dificuldades dele. Inclusive, tem uma cena no livro que é sensacional, que ela sai escondida de casa, sem o Vadinho ver, porque ela fica sabendo que no subúrbio lá de Salvador tem uma prostituta grávida de um tal Vadinho, que deu à luz a uma criança de um tal Vadinho. A Dona Flor vai até... deixa eu ver, calma, deixa eu contar. Aí ela vai até o interior, entra no prostíbulo, no livro conta as cenas de como é o prostíbulo, ela vai atrás. E aí ela encontra a prostituta, uma negra. Ela encontra a prostituta e fala assim, boa tarde. A negra fala, boa tarde. Então, eu vim aqui conversar com a senhora, tal, porque... Pois não, não sei o quê. Porque é o seguinte, que eu fiquei sabendo que a senhora teve um filho de um tal de Vadinho. Eu falei, sim, tem um filho, o menino tá ali. Mas qual que é o problema? Não, o problema é que eu sou casada com ele, o Vadinho é meu marido. Aí a prostituta ficou louca, falou, onde já se viu que o meu Vadinho vai andar com uma mulher branquela igual você? E a Dona Flor nem era tão branquela assim, ela é meio mulata, entendeu? Meu Vadinho gosta de mulher negra, assim como eu, e não sei o que, já fica para me ameaça alguma coisa a Dona Flor. E daí, na hora da briga, na hora assim que a mulher tá bem exaltada, ela fala, eu não vou lembrar o nome, mas ele fala assim, porque o Vladimir Ribeiro, não sei o que lá, da Silva, aí a Dona Flor fala assim, peraí, como é que é o nome dele? O nome dele é Vladimir Ribeiro, não sei o que, da Silva. Aí a mulher fala, por quê? O que foi? Não, o meu é Vladimir Andrade, não sei o que. Aí as duas, uma senta e a outra senta, a outra fala assim, oxe, não é outro. Aí as duas se abraçam, elas ficam amigas. Aí na hora a prostituta vai lá, pega o nenê, mostra, olha aqui o nenê. Ai, que criança linda. Ai, que linda. Você ficam amigas, entendeu? Por quê? Porque não é o mesmo homem. Na verdade, as duas temem ser traídas. As duas acham que esses homens são capazes de as trair. Só que nenhuma delas tem coragem de admitir isso daí. Só que daí, na hora que aparece talvez uma prova refutável que o marido estava traindo, elas perdem o chão, mas daí elas ficam aliviadas ao mesmo tempo na hora que descobrem que não. Ai, não é o mesmo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Beleza, segue a vida. Vadinho, teve outra cena que o Vadinho não consegue achar o dinheiro da Dona Flor. Aí o que ele fala para ela? Mulher, tem o dinheiro, tem compromisso. Que compromisso? Você vai gastar tudinho lá na jogatina e tal. Mulher, não sei o que, eu tenho compromisso, não sei o que. E bate na Dona Flor para conseguir o dinheiro. A Dona Flor entrega o dinheiro para ele depois que apanhou. E ele pega e gasta o dinheiro da jogatina. Assim era o Vadinho. Assim era o Vadinho. Dona Flor apaixonada por ele. E o Vadinho aqui com a alcunha do maior vagabundo da literatura brasileira. E daí o que acontece? Segunda-feira de carnaval, terça-feira de carnaval, Vadinho. Não. Meu Deus, já acabou o tempo, cara. E agora, velho? Acabou. Continua. Negativo, pode continuar. Pode continuar, que agora é aula de matemática, não é importante. Pode continuar. Não, é importante sim. Faz o seguinte.
coloca agora o pessoal do segundo A, coloca o nome completo, o pessoal do segundo A. Todo mundo do segundo A. E eu vou continuar contando a história quando vocês continuam, tá? Só pra gente terminar o do Vadinho. E daí o que acontece? Segunda-feira, desde sexta-feira de carnaval, o Vadinho fora de casa. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça-feira de manhã. O Vadinho já pulou a quinta noite, a sexta noite, o sábado à noite, o domingo à noite, a segunda o dia todo e terça-feira de manhã. Quando é terça-feira de manhã, ele acorda na rua, bêbado, ele tá pulando, passa não sei o que lá, ele pulando. E aí o que acontece? Ele tem um xiricutico e o Vadinho morre, tá? O Vadinho, vocês estão misturando aí, eu falei para colocar o segundo A, agora colocou o segundo Tá colocando o segundo A? Coloca o segundo A, depois o segundo B. Coloca o segundo B agora. Pode colocar o segundo B. Se misturar tudo, vai virar minha cabeça, vai virar um fuzuê. Mas tá massa. O que acontece? Aí o Vadinho, ele tem um ciricutico. E aí ele morre. Diz o livro que ele morre com fígados em frangalho. Ele não tinha mais fígado de tanta cachaça que ele bebia. Morre o Vadinho. No dia do velório dele, enche de prostituta. A igreja, cara, no velório do Vadinho. E assim, Dona Flor enterra o Vadinho, tá? Aí Dona Flor enterra o Vadinho. Assim morre o maior vagabundo da literatura brasileira. Só que tem um problema. Passa um ano, passa 2 anos, e aí uma das amigas da Dona Flor fala para ela: Flor, você é uma mulher nova, Flor. Você é uma mulher nova, você ainda é uma mulher bonita. Por que você não casa de novo? Você já notou como é que o farmacêutico olha para você? E aí as mulheres começam a fazer isso, Carlos. Coloca aí, pessoal do segundo B. Coloca aí, pessoal do segundo B. O pessoal da cidade, ou melhor, a tia começa a fazer propaganda do farmacêutico. Você vê o farmacêutico? O farmacêutico não tira o olho de você. Ô, Flor. Aí a Flor fala assim: mas eu ainda sou viúva. Flor, o Vadinho morreu tem 2 anos, Flor. Já era, já acabou o negócio de luto. Tem que ir à luta, não sei o que. Perturba a Flor dá moral pro farmacêutico. O farmacêutico era um camarada mais velho que o Vadinho. Consequentemente, bem mais velho que Dona Flor, tá? Só que ele era um homem sério, um homem bom, tá? Diferente do Vadinho, que era um vagabundo, o farmacêutico era um homem correto, tá? E daqui vai, o que acontece? Casou-se novamente Dona Flor. Dona Flor casou-se com o farmacêutico, que eu esqueci o nome dele. Casou-se com o farmacêutico. E aí, na noite de núpcias, ela já achou estranho, entendeu? Por quê? Porque ele vai pra cama com ela vestido. Tá? O Vadinho nunca fez isso, tá? Outra coisa, depois da vida de casamento, o que ela aprende? Ela aprende que o farmacêutico é muito sistemático. Ele é muito sistemático com o comércio dele, sistemático na casa. Ele toca um instrumento musical, ele é músico de orquestra, se não me engano, acho que ele toca clarinete ou é tuba, uma coisa assim, eu não me lembro. Ele toca o instrumento musical, então ele é um camarada sistemático, um camarada correto, né? E ele é correto com o dinheiro dele, ele é correto com o dinheiro dela, ela continua trabalhando. Tem uma cena que acontece o seguinte, uma cena do livro, que ele tem um rádio na casa e o rádio para de funcionar. Ele chama o técnico. Na hora que ele chama o técnico encontra dinheiro dentro de uma válvula do rádio. A Dona Flor, acostumada, isso mesmo! A Dona Flor inventou o jeito de esconder dinheiro e o farmacêutico achou o dinheiro. Aí ele perguntou para ela: Flor, você colocou dinheiro? Desculpa, tal. Aí ele fala para ela: Flor, o seu dinheiro é seu dinheiro. Eu nunca vou pegar o seu dinheiro. Você vê, que homem bom, né, velho? Que homem bom, velho. Só que daí só tem um pequeno problema, tá? No que diz respeito ao amor, ele também é sistemático. Então ele mantém relações com ela todos os sábados e talvez as quartas-feiras, entendeu? Então é uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, e aí religiosamente todos os sábados. Ela acha isso muito estranho. Porque o Vadinho, né, cara? O Vadinho era avassalador, tá ligado?
E daí o que acontece? Ela começa a sentir falta do único homem que ela amou na vida, cara, que foi o Vadinho, entendeu? E daí o que acontece? No livro fala, cara, o livro fala assim, ó, o livro fala assim, e numa bela noite de muito calor, num desses milagres que só acontecem na Bahia. O que aconteceu? Vadinho apareceu nu na cama dela. E aí ela olhou, onde já se viu, não sei o que, ela começa a conversar com o Vadinho. Só que tem um negócio, só ela vê o Vadinho, o marido não vê. O maridão não vê. E o Vadinho começa a frequentar a casa dela. E ela começa novamente a se relacionar com o Vadinho. E o marido não vê. O Vadinho chega a deitar na cama junto com ela e o marido não vê. Só ela vê o Vadinho. Se é verdade, se não é. Se é uma fantasia dela, se não é. Entendeu? Casou com o farmacêutico, mas não tomou os remédios, meu Deus. Isso mesmo. E daí o que acontece, cara? Ela começa a conviver necessariamente com os dois. Na verdade, o filme é uma representação do seguinte. Olha só. Vocês são muito novos, eu vou encerrar falando a respeito do seguinte, tá? Que funciona mais ou menos assim. Isso que eu vou falar serve para as meninas e serve para os meninos, tá? Meu rei, para os meninos, fala para os meninos primeiro. Meu rei, vai chegar um momento em que você vai ter as duas escolhas para fazer, entendeu? De um lado, você vai ter aquela menina que é gata, que é linda, entendeu? Só que tem um pequeno problema. Ela já ficou com fulano, ficou com ciclano, ficou com beltrano, ficou. Já passou na mão geral. E aí você tá naquela, peraí, eu caso com ela. E aí fico candidato a ser corno? E aí? Entendeu? E na outra mão, o que você tem? Você tem aquela menina que talvez não seja tão gata. Talvez não seja. Mas é uma menina estudada, menina de família, menina trabalhadeira, uma menina que com certeza vai ajudar você a se tornar um homem rico, tal. Quer dizer, você tem na mão a gatíssima, mas que não sossega, entendeu? E na outra mão você tem a menina que não é tão bonita, mas é uma menina correta. E aí, Manão? E aí, velho? Aí você vai ter que fazer essas escolhas. E normalmente essas escolhas, elas são para sempre. Não, e os meninos aí? Escolhe as duas, mas não pode, velho, não pode. E as meninas, não fica zoando do Arthur. As meninas vai acontecer da mesma forma. Meninas, vai chegar aquele dia que vai aparecer aquele gato lindo. O crush, entendeu? Forte, não sei o que, do jeito que você sempre sonhou. Só que vida louca, vagabundo, não gosta de trabalhar, entendeu? E normalmente quem detecta essas coisas é o papai e a mamãe. Papai e a mamãe que fala assim, olha, esse daí é vagabundo, esse aí não gosta de trabalhar, você que vai sustentar ele. Papai e mamãe fala. Então aparece um vadinho lindo, só que vagabundo, entendeu? Em contrapartida, o que você vai ter? Você vai ter um rapaz que não é tão bonito, mas, né? Aí, gurizada, aí, ergue a mão aí. Não é tão bonito, ergue a mão aí, gurizada. Mas é estudioso, entendeu? É estudioso, gosta das matemáticas, é um menino que vai ser trabalhador, um menino que vai te dar, nunca vai deixar você faltar nada, nunca vai deixar faltar nada para você. E daí o que acontece? Chega o momento da vida que a gente tem que escolher. A gente tem que escolher entre o vadinho e o farmacêutico. O que aconteceu com a Dona Flor? O que aconteceu com a Dona Flor é que aconteceu um milagre ali, desses milagres só acontece na Bahia. Ela conviveu com os dois. Tanto o sonho da vida de um amor romântico, de um amor carnal, quanto o amor, como é que eu posso dizer? Porto seguro, daquele homem porto seguro, aquele homem trabalhador que dava as coisas para ela, entendeu? Então, o livro, na verdade, fala sobre isso, dessa coisa que nunca vai se realizar. Nunca você vai ter que ter os dois, como o Arthur propôs, fica com as duas. Não. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. E eu vou falar uma coisa para você. Escolha feita, irmão. Entendeu? Você vai escolher. Ou aquele trabalhador todo certinho, todo correto, ou então aquele vida louca, doido, muito doido. A partir de Dona Flor e seus dois maridos, muitas vezes essa temática vai se repetir, tá? Essa temática em que você se vê diante da vida com duas opções. Ou o porto seguro, ou então aquela aposta, né? Que você não sabe ao certo onde que vai dar. Tá bom? Fiquem aqui com raciocínio.
do Dona Flor e seus dois maridos. O livro acaba assim, tá? Inclusive, ela passeando com os dois de mãos dadas. De um lado, o farmacêutico, do outro lado, o vadinho, tá? E assim o livro termina. Ela realiza o seu sonho, entendeu? Ela tem os dois ao mesmo tempo. Alguém mais do segundo A não colocou o nome? Coloca aí, pessoal do segundo A. Tá bom, então. Meus amigos, então não vou fazer a chamada, vou confiar aí que vocês colocaram o nome, e vou extrair a chamada daí, tá? Não vou fazer sempre assim, mas hoje também eu empolguei, tá bom? Vamos lá, professor? O segredo é usar botina, fivela e fazer TikTok. Que é isso? TikTok. Larga a mão, TikTok. Meus amigos, boa aula de matemática. Não quero atrapalhar também o professor, o colega, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Fechou? Tchau, Tchau, professor. Um abraço. Tchau, prof. Boa semana. Até semana Para que vocês vem. também. Fiquem atentos à plataforma AVA, tá? Eu vou postar lá. Beleza, prof. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Até mais.